Continuando com a explicação do Alter Rebbe sobre o significado espiritual e origem do conceito do Shabat. Conforme nós já adiantamos, quando a Torá nos fala que Deus fez o mundo em 6 dias, os céus e a terra, mas no 7º ele descansou entre aspas. Então, nós dissemos que é óbvio, é evidente, Deus é onipotente, é todo-poderoso. Ele não se cansa, ele não se fatiga de agir, de atuar, ele é infinito, é ilimitado, e assim é o seu poder. Portanto, diferente de nós criaturas que nos cansamos depois de algumas horas de estudo, de trabalho, com Deus é claro que isso não acontece. Então, o que significa essa metáfora? Por que a Torá utiliza esse termo? O que a Torá quer nos transmitir com essa ideia quando ela nos diz que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, mas no 7º dia ele, entre aspas, descansou, que ele no 7º dia se absteve e se abstém da atuação criativa semelhante a que ocorre nos 6 dias regulares, nos 6 dias comuns da semana. Ou seja, esse conceito de repouso, entre aspas, divino, significa a ausência de ação criativa. A força vital divina continua sendo emitida para dar vida e existência ao mundo e às criaturas, mas como nós vamos ver, no Shabat, e todo Shabat, não só no Shabat do Gênesis da criação, mas a cada semana, quando chega o Shabat, essa força divina, essa energia vital de Deus é diferenciada. É uma energia vital distinta. Portanto, esse repouso entre aspas divino implica em que o Inyan Shel Heder Asiyah, ausência de ação, ação criativa, uma ação semelhante àquela que estava presente nos 6 dias comuns. Então, até a chegada do Shabat. Como nós vamos ver, existem 2 tipos de atuação divina sobre o mundo. 2 tipos de energia vital de Deus que dá existência ao universo com todas as suas criaturas. Tanto o poder criativo de Deus como o poder contínuo de existência para as criaturas. Então, existe aquela energia vital que funciona, que atua sobre o mundo, que cria e recria, renova a criação de todas as criaturas durante os dias comuns da semana. E esse tipo de poder criativo vem em forma de ação, uma ação criativa, uma atuação de Deus em forma de ação criativa. Enquanto que no Shabat também a criação permanece, e não só permanece, ela se renova, ou seja, também há o poder criativo de Deus, a energia vital divina emanando dele no dia do Shabat. Porém, no dia do Shabat, essa energia vital é superior, é mais elevada, é de outra categoria, de outro nível, com outra característica, a tal ponto que ela está acima da ação criativa de Deus que atua sobre o mundo e o universo nos 6 dias da semana. E por isso, já que ela não é considerada uma mera ação, por isso, em contraste com a ação, nós, quando estamos agindo, quando estamos trabalhando, quando estamos atuando, é uma coisa. Quando cessamos de agir, de trabalhar, então, por assim dizer, nós descansamos, repousamos. Então, em relação a Deus, aqui se fala que nos 6 dias de semana o que está presente é um tipo de energia vital divina ligada com o plano da ação prática, que vai acontecer no plano prático de ação, no plano inferior. Já no 7º dia se fala que Deus descansa, entre aspas, do que Deus se abstém de criação em forma de ação prática nesse mundo terrestre. E ele emite uma energia vital mais elevada que está acima do plano de ação. Como ela não envolve, por assim chamar, ação e atuação prática,
Por isso é considerado aqui como se Deus Deus está se abstendo de agir, de atuar de forma prática, então isso é chamado de repouso, metaforicamente. Deus está, entre aspas, descansando da ação. Não significa que está interrompendo a renovação do mundo, a energia vital que dá vida às criaturas da existência, às criaturas. Isso nunca pode ser interrompido, como falamos, se não volta ao nada, mas apenas que no dia do Shabat, o que ele sim está se abstendo, interrompendo, é a força vital de existência em forma de ação prática. Sendo que no dia do Shabat, a criação é renovada por uma força vital superior, mais elevada, acima da ação prática, como ele vai nos explicar a seguir. Nas palavras do Alter Rebbe, para entender esse assunto, ele nos introduz Dichtiv, que Sheishet Yamim Asa Sadai, que se nós prestarmos atenção no versículo, a Escritura nos diz que em 6 dias Deus fez, feitura, ação, fazer, ele fez os céus e a terra, ele fez as criaturas. Em outras palavras, essa vitalidade divina, ela é emitida e ela é transferida às criaturas em forma de ação. E nós já vamos ver o que isso significa. A atuação de Deus, ou a interação de Deus com o Criador, com as criaturas, vem em forma de ação. E para entendermos isso, vamos ter algumas introduções, e esse é o estilo, principalmente na Hassidut Chabad, que são lançadas perguntas, questões iniciais, e em seguida são dadas introduções, e às vezes longas introduções, e essas introduções muitas vezes elas representam até a espinha dorsal da tese do assunto que está sendo desenvolvido, a tal ponto que às vezes a gente imagina que as perguntas eram só um pretexto para a abertura do assunto. No final chegam também as respostas, mas a essência da mensagem, do assunto que está sendo ensinado, vem agora. E aqui o Alter Rebbe, ele já nos fez uma chamada inicial sobre o assunto da ação. E aqui também uma breve introdução. No Gênesis também se fala em relação à criação do ser humano, algo especialíssimo, que Betzelem Elokim bara et Adam, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, o que significa isso? Muitas explicações e interpretações, porque nós sabemos, conforme Maimônides enumera, baseando-se nas fontes judaicas, os 13 princípios da nossa fé, um dos princípios fundamentais da fé judaica é que Deus não tem corpo nem expressão corporal. Deus é uma unidade só, uma unidade única e não composta. Uma pessoa pode ser uma pessoa só, com um corpo só, mas o corpo tem braços, tem pernas, é uma unidade composta de vários órgãos. Deus é uma unidade perfeita, e não é uma unidade simples e não composta e indivisível. Por isso também existe esse princípio básico que Deus, é claro que nada tem a ver com o plano físico corpóreo, não tem corpo nem expressão corporal. Então, o que significa que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Então, há aqueles que dizem que isso se refere ao intelecto que foi dotado o ser humano. Outros explicam que isso faz referência ao livre-arbítrio do qual foi dotado o ser humano, que esse poder de escolher, de fazer as escolhas, existe apenas entre Deus e a criatura humana. Outras criaturas, anjos, não têm esse poder, outras criaturas tampouco dispõem disso. Mas, de qualquer forma, existe esse conceito da semelhança de Deus ao ser humano. Betzelem Elokim bara et Adam, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus, como nos diz a Torá. Mais do que isso, nós encontramos um versículo no livro de Jó que nos diz, e talvez nos explica até o porquê disso, Mipsari echezeh Eloká, da minha carne eu posso ver e contemplar Deus. Em outras palavras, o ser humano, através até do autoconhecimento, conhecendo a si próprio, conhecendo a atuação da sua alma sobre o seu corpo, como quando nós nos aprofundamos nesse tema, como nós existimos, como nós funcionamos, como nós vivemos, somos dotados, nós vemos, quando olhamos no espelho, nós nos vemos, mas nós vemos só o corpo.
o principal que dá vida ao corpo, que a alma nós não vemos. Mas não temos dúvidas que existe essa alma e que ela está presente, e que isso nos diferencia daqueles que jazem no cemitério. Não? Mas a alma nós não vemos. Então, existem muitas semelhanças, a mesma coisa quando a gente observa o mundo. A gente vê o mundo terrestre, físico, palpável, material. A gente não vê o abstrato espiritual, a centelha divina que está dentro de cada criatura, ou a atuação de Deus renovando a criação a cada instante. Mas isso é a alma do mundo, que dá vida. Então, desse versículo nós também entendemos, que observando como as coisas são e funcionam na nossa vida, na nossa existência, da nossa carne, do ser humano, você pode também acabar captando alguma coisa em relação a Deus. Você pode acabar visualizando, entre aspas, ou contemplando divindade, entendendo um pouco de como as coisas são no plano divino. Então, vamos lembrar algo que o Tânia nos traz. Quando o Tânia nos fala, no 4º capítulo, na sessão inicial, que existem 3 vestimentas da alma. Além dos poderes da alma, das forças da alma, existe aquilo que são chamadas as vestimentas da alma, que são Machshavá, Dibur U'Maaseh, pensamento, fala e ação. Através do pensamento, a pessoa se comunica consigo mesma. Os outros não leem nossos pensamentos, telepatia ainda não é tão. Através da fala, a pessoa se comunica com o próximo, com o semelhante, mas com outros seres humanos. Tem gente que fala também com o seu cachorro, enfim, mas a fala é para a pessoa falar com quem está no seu nível. Através da ação, a pessoa pode manipular objetos, não só do reino mineral, não só do reino animal, vegetal, mas até do mineral inanimado, e assim se relacionar com o mundo. Então existem esses 3 poderes, ou essas 3 vestimentas, sendo que o pensamento é o mais elevado de todos, por isso é o mais refinado e é o mais íntimo, ele está unificado com a própria pessoa, ele não tem a ver com o próximo semelhante, o próximo não sabe, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas está pensando outra. Né? Então o pensamento é algo muito pessoal, muito próprio do indivíduo. Fala já é uma expressão externa, através da fala a pessoa comunica aquilo que ela quer, aquilo que ela tem dentro de si, mas isso já está voltado para o próximo, por isso é chamada já uma vestimenta mais externa, se comparada ao pensamento, e a ação é mais externa ainda, que através da ação a pessoa pode se vincular não só a outros seres humanos, mas a todo tipo de criatura. Então, baseado nisso, tomando isso como metáfora e seguindo aquilo que nós falamos, que o ser humano foi criado à imagem de Deus e que da nossa carne e da nossa vida nós podemos perceber alguma coisa de como funciona nas esferas superiores, sempre guardando as devidas proporções, a distância intransponível entre criatura finita, limitada, e criador infinito e ilimitado. Mas, de qualquer forma, assim como no ser humano existem essas 3 facetas da sua alma, pensamento, fala e ação, da mesma maneira se diz que existe esse conceito em relação a Deus, por assim dizer, de forma metafórica, mas para a gente entender, existem esses 3 níveis, aquilo que é chamado pensamento divino, ou a fala divina, ou a ação divina. Sempre enfatizando como um versículo bíblico, as escrituras dizem, tomem cuidado, não tomem isso ao pé da letra, que lo machshevotai machshevoteichem, velo darkechem derachai, já nos alerta o profeta, sempre lembrem-se que o meu pensamento, assim fala Deus, não é como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Estão guardando as devidas proporções, mas só para aproximar um pouco esses conceitos da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então não só os pensamentos de Deus são distintos dos nossos, mas também quando nos referimos à fala divina, não há dúvida que fala divina é muito mais elevada, nada tem a ver com a fala da criatura humana, né? Porque o ser humano pode falar e falar e falar pelos cotovelos e nada acontece. Deus, quando fala, ele cria. O mundo foi criado através de 10 asserções, 10 pronunciamentos divinos. Baruch, Omer Veoseh, bendito aquele que falou, Deus falou que haja luz,
foi criada a luz, que hajam astros, criou-se o sol, a lua, as estrelas, etc. Então é óbvio que a fala divina tem um poder muito maior do que a fala humana. E assim também o conceito de ação divina. Então isso é uma introdução, conforme ele vai nos elaborar em seguida, para entendermos como isso funciona, por assim dizer, em relação à divindade.